Olá, uma boa noite na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor Rodi Marques. Está começando mais um programa Evode a Mais, e com a graça de Deus e com a orientação do Espírito Santo nós iremos até às 22h30, se assim Deus nos permitir. Hoje aqui no nosso programa, para nossa alegria, nós temos aqui dose dupla. Nós temos o psicólogo Peterson Gama e nós temos ali do lado dele um grande amigo, é um psicólogo também, André Lucena. Quero já deixar aqui o Peterson Gama mais uma vez, já é a terceira vez, né, que você deve ir. Segunda? Que eu participei segunda, que eu vim aqui e vim mais vezes. Beleza, segunda vez que o Peterson vem aqui nos honrar. Mas para quem não conhece, se apresente, Peterson, fica à vontade. Uma boa noite a todos vocês aí que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui. Peço licença para estar chegando na sua casa, falando com você, com a sua família, é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite, pastor Rodi Marques, missionário Zéias. Desde já gostaria de entregar aqui, eu fiquei devendo na última entrevista, 4 CDs aí para que seja sorteado, os irmãos vão decidir como, se é palavra-chave sorteado não, lembrei, hein? Não pode sortear. Vai ser um brinde. Vai ser um brinde aí para você que está assistindo, então acompanha certinho para saber como. É um prazer estar aqui falando sobre gestão das emoções, psicologia, Bíblia, enfim, é um prazer. Deus abençoe. Amém. E antes de apresentar o André Lucena, eu vou pedir para ele, por gentileza, tirar a máscara ali, porque ele é um cara muito bonito e com essa máscara aí fica feio. Olha lá o sorrisão bonito ali. Ó. Fica à vontade, Diácono, né? Diácono André. Diácono André, fica à vontade. E se apresente aí para o nosso público. Pastor, primeiramente, muito obrigado pela confiança, pelo convite. Meu nome é André Lucena, sirvo a Deus como diácono na Igreja Cristo é Real. Os pastores são o pastor Luiz Rocha e o pastor Eduardo Rocha. A nossa igreja ela tem cerca de 20 anos em Campinas e ela fica no Jardim São Pedro. Eu vou pegar o endereço aqui, se o pastor me permite. Uhum. Nós ficamos na rua Henrique Augusto Vogel, 351. E de terça a sexta, os nossos cultos estão sendo transmitidos pela internet. E de domingo nós estamos congregando presencialmente, respeitando todas as orientações sanitárias. E o culto de domingo começa às 18 e vai até às 20 horas, pastor. Que bairro que fica a sua igreja? Fica no Jardim São Pedro, Campinas. Jardim São Pedro fica lá pro lado do Cemitério da Saudade? Próximo. Próximo, né? Indo para Valinhos. Maravilha. Indo para Valinhos. Eu quero visitar a sua igreja. Será bem recebido, pastor. Por causa de você, por causa do seu conhecimento, eu sei que a sua igreja é uma igreja boa. Louvado seja Deus, pastor. Estamos ali há 20 anos pregando o Evangelho de Cristo, né? Honrando, primeiramente, o que diz 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A nossa vida tem que estar embasado neste propósito, que é de glorificar o nome de Jesus. Em tudo, em tudo. Esse é o nosso lema, pastor. Maravilha, é isso aí. Glória a Deus. Amém, pastor. Você conhece a igreja dele, Petro? Já foi lá? Não fui lá ainda, mas vou. Tô devendo. Vamos marcar lá pra você ir cantar lá? Não, deixa eu ir pra... Não, é cantar, ele nunca foi cantar lá, né? Apesar que o homem tem uma agenda cheia, viu, pastor? Não, mas vamos arrumar um jeito dele lá cantar com esse vozeirão dele aí. Nossa, e que voz, que voz. Petro Gama é uma benção, glória a Deus. Não só tem uma voz, como também tem um testemunho impactante. É um rapaz que vem fazendo a diferença lá na nossa sala de psicologia. Sempre quando pode, deixa até mesmo uma palhinha de um louvor lá no grupo da sala, né, Pet? E a gente é muito abençoado com o ministério desse irmão. Ele, para mim, é um exemplo de fé a ser seguido. Você chegou a conhecer a igreja do pai dele, Missão Idequel? Sim, já participei de algumas lives deles. Não fui lá, né, Pet, pregar nem nada, mas já participei nas lives, mas fiz alguns comentários. Presencial você nunca foi? Não, infelizmente não tive essa oportunidade. Olha, eu tive a honra de congregar com o Peterson Gama 5 anos, junto com o pai dele. De ministério pequeno, eu tenho certeza que foi o melhor e não tem nenhum melhor, pode ser que tenha igual. Porque era uma igreja, porque na verdade, eu não aguento barulho, desorganização e um lugar que não tem palavra, onde a pessoa só vem com manto, revelação, profecia, gente caindo pro chão e derruba os outros com paletó. E o pai dele
que eu conheço, para mim, ele é o melhor ensinador de Bíblia que eu conheço. Eu lembro o primeiro ensinamento do pastor Josué. O primeiro ensinamento dele na igreja Missão Idequel, ele pregou que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Eu estava sentado na primeira cadeira da frente e eu não conseguia encostar assim. Porque aquela vontade de comer mesmo a palavra, a boca enchia de água mesmo, salivava assim. E eu ficava assim, ó, encostado assim, ouvindo ele ensinar. E naquela noite, aquele ensinamento serviu para mim. Um dia eu conto esse testemunho, mas naquela noite aconteceu uma coisa que na mesma hora o Espírito Santo falou: a tua luta não é contra a carne nem contra a sangue. E foi uma benção o resultado daquele. Se o senhor me permite, antes da gente vir para cá, tive a oportunidade de conhecer o pastor Josué, né? Pai do Pet. E eu me deliciei da sabedoria, do conhecimento daquele homem. Chegou ao ponto do Peterson falar: olha, já está na hora de nós irmos. Era para a gente ter chegado aqui um pouco mais cedo. Mas o homem tem uma sabedoria que é do alto. E eu tive que sugar ele um pouquinho. Porque sou novo, né, pastor? Tenho 29 anos, né? E quando a gente encontra um homem com tanta sabedoria da palavra e de vida, a gente tem que se deliciar. Né? Assim como Timóteo fez com o apóstolo Paulo. Exatamente. E, pastor, se o senhor me permite também, infelizmente, nós vivemos uma crise no meio pentecostal. Né? Infelizmente, hoje muitas igrejas pentecostais estão aderindo coisas que são estranhas à palavra de Deus. Exatamente. Né? Sobre o cair no espírito, coisas que a palavra de Deus não fala. Porém, e eu louvo a Deus por isso, há irmãos pentecostais que eles ainda não se apartaram da Bíblia. Eles ainda continuam honrando um dos princípios da reforma protestante, que é a sola escritura. Então, quando eu encontro um irmão que é cheio da palavra de Deus, isso alegra o meu coração, porque eu, como jovem, estou atrás ainda de referências. Né, pastor? Assim como Timóteo foi com o apóstolo Paulo. Interessante que você vê que a Bíblia ela fala que a salvação ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Sim. A salvação ela não vem por revelação. Sim. Né? A salvação ela não vem por profecias. Sim. A salvação ela não vem por gente derramar um litro de óleo na cabeça, por movimento, por fazer aviãozinho. Perfeito. A salvação ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Perfeito. E é isso. Agora, se a gente tiver, o interessante que eu vejo em alguns lugares que eu vou, é que uma pessoa está profetizando aqui para alguém e o outro está aqui contando uma historinha, falando como foi o serviço, como foi o trabalho, o que ele vai fazer amanhã. E eu já tive o privilégio de ver manifestação do poder de Deus, que Deus geralmente ele usa alguém para falar com a igreja, dificilmente diretamente com uma pessoa, mas se Deus for tratar diretamente com uma pessoa no meio de uma multidão, não tem como o restante, os demais, ficar batendo papo. Porque o poder é tão grande que é impactado, até quem não é crente passa a crer. Concordo. Né? Porque o poder é para todos ali. Perfeito. Então eu vejo pessoas hoje em dia entregando profecia para alguém dentro da igreja e os outros saindo para fora, conversando lá fora, batendo papo e tal. Então, para a gente ter certeza se é poder de Deus ou não, e se você sabe que você é um servo de Deus, e se o Espírito não testificou com o seu, né? Eu lembro de uma vez, daqui a pouco nós acaba fugindo tudo isso mesmo, mas vamos lá. Eu lembro de uma vez que a esposa do missionário Oséias estava num grupo das irmãs na igreja Missão Idequel. Eu estava dirigindo o culto. De repente, a esposa do missionário Oséias deu um pulo ali no meio daquelas irmãs e deu uma rajada de língua estranha, porque eu sou pentecostal, mas um pentecostal equilibrado, né? Ela deu uma rajada de língua estranha, quando ela deu uma rajada de língua estranha, eu estava com o microfone na mão, eu coloquei o microfone em cima do púlpito e fiz assim, porque eu sabia que ela ia vir falar comigo. Amém. E ela veio, atravessou todo o corredor, tinha um rolo de fio no meio do chão, ela passou no meio daqueles fios que nem se embaraçou e foi direitinho lá. E ela entregou 3 coisas para mim, quando eu estava pedindo para Deus fazia tempo. Amém. Pastor, e essa questão da continuidade dos dons é algo bíblico. Esse poder de Deus nos dias de hoje é promessa. Se nós pegarmos Joel capítulo 2, onde há a profecia do derramamento do Espírito Santo, Joel deixa bem claro que esta promessa é para os dias de hoje.
E aí a gente pega o que o Senhor Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja hoje, ela precisa desse poder que vem do Espírito Santo. Mas, para isso, é de extrema importância a igreja ser voltada para a oração. Se nós pegarmos Atos, capítulo 1, versículo 14, inclusive eu tive o privilégio de falar sobre isso na minha igreja ontem. Atos 1,14, a igreja, ela orava unanimemente, perseverantemente. E qual foi o resultado? Atos 2, do versículo 1 ao 4. Houve um derramamento sobrenatural do Espírito Santo. Então nós precisamos desse poder, pastor. Precisamos desse poder. E o dom de profecia é bíblico. É bíblico. E eu, como bom pentecostal, creio que Deus continua falando também através da profecia. Ah, sim, com certeza. E até mesmo a Bíblia, ela fala, e estes sinais seguirão os que crê, né? Que falarão novas línguas, porque tem pessoas, tem ideologia de algumas denominações que acha que falar novas línguas é só para aquele tempo. Mas ali Jesus, ele é bem claro, é Jesus que está falando, e estes sinais seguirão aqueles que creem. Perfeito. Então, se você crê, né, falará em línguas e todos os dons seguem a gente, né? Perfeito. Agora, o que infelizmente acontece na maioria das igrejas ultra-pentecostal, que eu acho que nós somos pentecostais, mas tem os ultra-pentecostal. Eles pegam aquele ensinamento do apóstolo Paulo em Coríntios, eles rasgam e jogam fora. O apóstolo Paulo ali, ele é bem claro, fala, se chegar alguém aqui que não conhece, não vai pensar que você é louco, cara. Ficar todo mundo gritando. A gente não proíbe falar em línguas, mas fala em línguas para você, que só edifica você mesmo. Mas que haja um intérprete se for falar para a igreja, porque o intérprete ele vai edificar e tal. Então ali tem todo o ensinamento. Mas, na verdade, eu acho que tem igreja que eles nem querem ter o ensinamento. Porque se eles for ensinar, eles começam a perder algumas coisas. Então eles querem aglutinar. Né? E o apóstolo Paulo, pastor, ele deixa bem claro essa questão do culto racional em Romanos capítulo 12, versículo 1. Né? Nós não podemos perder essa questão do culto racional. Exatamente. Né? Um irmão ou uma pessoa que não conhece a Cristo, quando ela chega na igreja, ela tem que saber o que foi entoado através dos cânticos e também o que foi pregado. Então, infelizmente, muitas igrejas têm perdido essa questão do culto racional, né? De não termos um culto bagunçado. Então é muito importante nós observarmos o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão do culto ser racional de Romanos 12, versículo 1. Maravilha. Rapaz, um dia eu quero ficar o dia inteiro com você, nós vamos falar só sobre isso, que eu tenho certeza que vou aprender muita coisa, e isso é uma coisa que eu gosto mais. Eu estou terminando o ensino médio em teologia. Mas eu quero continuar, né? Um dos meus propósitos depois do curso de psicologia é ir para a teologia. Agora, a gente só tem um problema, que eu tenho certeza que todos os teólogos sofrem. A gente gosta de ensinar, mas não tem ninguém que quer aprender. E aí a gente sofre, porque se você está cheio de conhecimento, mas se você fica trancado dentro de você, não tem valor nenhum. Com certeza. Né? E quando você quer tirar para fora e mostrar para alguém, para você ter ideia, tem igreja que nem te dá oportunidade. O seu pastor, não o seu, né, assim, você congrega em certas igrejas, tem pessoas que congregam, tem teólogos que congregam em certas igrejas, que o pastor não tem curso de teologia, não tem um grande conhecimento, mas ele não dá oportunidade para o outro irmão, e eu tenho visto isso aí, com medo do outro irmão sobressair, e os irmãos dá mais ênfase para ele do que para o próprio pastor, e o pastor tem medo, tem ciúmes, e a igreja está virando, infelizmente. Mas eu gostei muito do irmão, e tenho certeza... É recíproco. Que um dia nós vamos, né, Pedro? Vamos levar o pastor Josué, então. Meu Deus. Eu partilho dessa sua sensação de querer falar disso, que tem hora, o André está aqui de prova, tem hora que a gente no grupo lá dos trabalhos da faculdade, a gente começa a falar de Bíblia lá, e o pessoal, o que vocês estão falando? E nós arminiano, calvinista, e vai daqui. Que é isso? No meio do grupo de psicologia, tá os dois lá. Então é muito bom falar sobre a Bíblia, é muito bom falar com quem conhece, com quem sabe, com quem pode contribuir, é sempre
Muito interessante. E são muitas revelações, né, pai? Vixe, muita coisa. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para o nosso amado irmão André é: como foi o seu encontro com Cristo? Como foi que o irmão realmente entendeu o que é? Porque eu, por exemplo, eu ergui na mão, eu aceitei a Jesus mais de 20 vezes. Mas só foi a última vez que eu nem ergui a mão e eu entendi que eu tive um encontro com Cristo. Então, se for uma única vez, seu irmão, conta aí um pouco como o senhor teve um encontro, fala um pouquinho da sua mãe, da sua família, do seu pai, da sua história. Manda brasa aí, que daqui a pouco isso faz parte também da psicologia, viu, galera? Pastor, se tem algo que eu gosto de falar, é o que Cristo fez na minha vida. Glória a Deus. Eu tive uma infância bem sofrida, sabe, pastor? Desprovido de recursos, né? Cheguei até mesmo a passar fome. Não tive uma figura paterna na minha casa. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa limitada emocionalmente, psicologicamente falando. E pelo fato de nós sermos bem pobrezinhos, desde que eu me conheço por gente, meus 5 anos mais ou menos, eu tive que sair para o mundo, atrás de sustento. Já pedi em semáforos, ia para Valinhos, bater nas portas lá da casa, atrás de alimentos, porque nós não tínhamos mantimento, não tínhamos o que comer. E se tinha algo que me dava alegria, é quando eu voltava para casa, pastor, com bolacha recheada e com leite. Porque a gente não tinha nem mesmo condições de comprar uma bolacha, pastor. Os anos se passaram e quando eu cheguei na idade de 13 anos, pastor, eu tive contato com as drogas. Você não conhecia Jesus nesse Não tempo? conhecia Jesus, não conhecia Jesus. Começou com um cigarro de maconha, né? E a maconha, ela é a porta para outras drogas. É por isso que eu sou radicalmente contra a liberação da maconha no nosso país. Entende? Nós já vivemos uma situação tão séria aqui no nosso país e nós não precisamos arrumar outro problema maior. Então eu sou totalmente contra a legalização da maconha no nosso país. Pois bem, comecei com cigarro de maconha até que cheguei à cocaína. Da cocaína fui para a cola de sapateiro. O irmão nasceu aonde? Em Campinas? Eu nasci na cidade de Campinas, no Vila Formosa. É um bairro muito conhecido em Campinas, pastor, pelo tráfico de droga, pelo crime organizado. E tive contato com cocaína, maconha, cola de sapateiro, artânio, bebia pinga, isso na idade de 13 para os 16 anos. Nesse intervalo de tempo, comecei a traficar, pratiquei alguns assaltos, cheguei a ir preso 6 vezes, tenho passagem por roubo à mão armada, fui 3 vezes preso por roubo à mão armada, fui preso 2 vezes por furto e 1 vez pelo porte de arma, né? Fui preso também armado. E meu encontro com Cristo foi algo muito marcante, porque eu estava no poço, pastor. Ou era Jesus, ou era o caixão, ou era a sepultura. E numa certa vez, numa madrugada, eu alcoolizado, drogado, me deparei com uma irmã da igreja Deus e Amor. E ali, aquela irmã me apresentou a Cristo, falou de Jesus para mim. E depois daquele dia, minha vida não foi a mesma. Não fui de imediato para Jesus. Até que uma certa feita, um primo meu me convidou para fazer uma visita na igreja dele. E fui, pastor. Depois desse dia, a minha vida não foi mais a mesma. Me converti na idade de 16 anos. E aí se cumpriu em minha vida o que diz 1 João capítulo 3, versículo 8, parte C. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Me apropriei do que o próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus 11, 28. Vinde a mim. Eu dei um passo até ele.
Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o próprio Cristo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei morada. Eu abri o meu coração para Cristo, abri o meu lar para Cristo. E hoje estou aqui para a glória de Deus. Num curso de psicologia, casado, inclusive, quero deixar um abraço aqui para minha esposa. Se eu não deixar esse abraço, aí eu vou ter que arcar com as consequências em casa, Tatiana e Luciana. Queria também deixar um abraço para minha sogra, Ana Maria. Eu não tenho uma sogra, eu tenho uma mãe. Glória a Deus. Eu tenho uma mãe. Então Deus me deu uma família, pastor. É Tati o nome da sua esposa? Tatiana. Um abraço, Tatiana. Deus abençoe sua vida. E eu sem palavras. Vamos só ouvir aqui. Hoje Deus me presenteou com um bebê, né? 4 meses. Gabriel, o nome dele, é o meu orgulho, sabe? Eu olho para o meu filho e vejo a bondade de Deus. Eu tenho um tiro na perna também, pastor. Eu me envolvi numa briga. O camarada estava de posse de uma pistola .40 e deu 2 disparos na minha direção. Apenas uma bala acertou a minha perna, pegou na parte mais forte do corpo, Peterson. O osso quebrou em 10 pedaços, pastor. Hoje eu tenho platina na coxa e tenho metade dessa bala ainda. São as marcas, mas é para a glória de Deus. Se hoje eu estou aqui, foi porque Jesus, ele me levantou, me tirou do poço de lama, como diz o Salmos 40, pastor. E hoje, amo servir a esse Jesus. Amo servir a Jesus. Amo. Glória a Deus. Nós vamos estar trazendo aqui mais vezes o nosso amado irmão André, e nós vamos estar falando mais sobre esse testemunho de vida. Amém. Né? Estou à disposição, pastor. Amém. E o que fez você pensar em psicologia? Qual foi o princípio de você falar, eu quero estudar psicologia? Você chegou a pegar o tempo porque teve um tempo que a igreja evangélica, não sei se todas, mas pelo menos a pentecostal, ela era totalmente contra a psicologia. Ela não aceitava. Ela não aceitava que membros das suas igrejas procurassem psicólogo. Porque se a pessoa tivesse algum problema, era demônio. Não era físico, não era mental, era demônio. E um crente estudar psicologia seria um absurdo. Você chegou a pegar essa fase ou não? Não. Eu sou de uma época em que a igreja ela já era aberta para a psicologia, né? E o que me fez ir para a psicologia, inclusive, é uma fala que eu carrego comigo de um amigo da igreja do Quadrangular. Edson é o nome dele. E acredito que ele irá assistir esse programa. Quero deixar um abraço para ele. Ele falou algo que me impactou, que nós temos que procurar fazer algo que venha agregar ao reino. E eu já tinha esse desejo de fazer o curso de psicologia. Por quê, pastor? Como eu deixei bem claro aqui para os irmãos, né? Eu era usuário de drogas e tal. E eu acredito que a psicologia ela é uma ferramenta que nos ajuda, pastor, a lidar com pessoas que têm esse tipo de problema, né? Hoje nas igrejas chegam muitas pessoas que têm problemas com os vícios, né? Com a cocaína, com a maconha, com o alcoolismo. Eu mesmo era uma dessas pessoas. Infelizmente, deve ser raríssima alguma igreja que consegue dar um apoio para uma pessoa assim, né? Eu glorifico a Deus, pastor, porque lá na nossa igreja nós temos um olhar bem voltado para essas pessoas, né? A gente acolhe muito bem essas pessoas. Porque que igreja que não tem ex-usuário, ex-bandido? Mas infelizmente é muito pouca igreja, né, que é voltada para esse problema, né? Exatamente, pastor. Eu acho que a igreja ela tem que se voltar mais para essas questões. Porque é uma realidade, pastor. É uma realidade, né? Então, nós temos que estar preparados para receber esse tipo de pessoa. E eu vejo que a psicologia, ela agrega muito nesse sentido, pastor. Né? Inclusive, nós iremos falar sobre ele, mas eu já quero estar comentando sobre ele. Pastor Jamiel de Oliveira Lopes, né? Um abraço ao pastor Jamiel. Se porventura o senhor estiver ouvindo a gente, o senhor sabe que está aqui uns admiradores aí do senhor. Eu já li mais de 30 livros do pastor Jamiel. Meu Deus, eu li o primeiro dele e já estou impactado, imagine o pastor. Então,
ele deixa bem claro aqui nessa obra, Psicologia Pastoral, a ciência do comportamento humano como aliada ministerial, que é possível nós conciliarmos a psicologia com a fé cristã, né? No princípio, na história da igreja primitiva, os primeiros pais, eles eram filósofos, né? Agostinho era filósofo, né? Entre outros. Então, assim como a filosofia ela agregou muito à fé, eu creio que a psicologia ela agrega também muito à nossa fé nos dias de hoje. Está aqui um referencial, pastor Jamiel de Oliveira Lopes, ele que, além de ser pastor da Assembleia de Deus do Belém, ele é mestre em psicologia. E é um orgulho para nós, estudantes de psicologia cristãos, né, Peters? Então, é possível, pastor, é possível se utilizar da psicologia como aliada ao ministério cristão. E você precisa ver o curso que ele dá de capelania. Eu nunca vi igual. Olha só. É muito legal. Pessoal, se você tem uma igreja aí, dirige uma igreja, quiser fazer um curso, dar um curso de capelania para a sua igreja, pode entrar em contato aí com a gente daqui, do Evode a Mais, que a gente leva. O Jamiel, ele falou, se tiver 10 pessoas na igreja, amém, que ele dá o curso. Inclusive o pastor Jamiel de Oliveira Lopes, até onde eu sei, ele tem uma página no Facebook e tem um canal no YouTube também. Tem mesmo. Onde ele trata sobre essas questões voltadas para a psicologia, para a cristandade. Exatamente. Vale muito a pena. Antes da gente entrar, que a gente estava em off, você falou que gostaria de fazer um comentário, né? E eu já esqueci, cara. É que a temática seria gestão das emoções. A gente já está... Mas você lembra, né, o que você comentou ali, né? Sim, seria a introdução, né? Qual a importância da gestão das emoções? Seria essa... Isso, era isso mesmo, né? Então fica à vontade. E vocês dois ficam à vontade. Eu quero só aprender aqui agora. Amém. Manda abraço aí. Que... Bom, com toda a licença. Opa, vamos lá. Agora nós vamos falar das emoções. Por que é tão importante nós entendermos as emoções e como somos afetados por elas? Eu listei aqui alguns pontos. Primeiro, para sermos bons maridos, e o Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, é um livro muito bom, mas tem ressalvas, tá? Ele puxa muito para a questão do evolucionismo. Pode mostrar ali a capa do livro, vai que alguém falou, eu quero esse livro, né? Esse é o livro Inteligência Emocional. Inteligência Emocional. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele que é psicólogo, um dos mais conceituados, né, Pet? Inclusive, chegamos a estudar um pouco a teoria dele no curso, no início, né? Sim. Acho que foi no segundo semestre, né? Primeiro ano. E ele trata muito sobre a questão das emoções. A única crítica é que ele puxa um pouco para o evolucionismo, e nós sabemos que a fé cristã e o evolucionismo são teorias, ou melhor dizendo, são coisas incompatíveis. Inclusive, tem até ateus que criticam a teoria darwinista. Mas eu acho interessante o que ele fala no livro dele sobre essa questão da inteligência emocional aplicada ao casamento. Ele vai dizer que a ausência de habilidade emocional pode ser o verdadeiro motivo de tantos casamentos desfeitos. Então, vemos aqui a importância de nos controlarmos diante das pressões conjugais que nós já conhecemos, né? Acredito que o pastor é casado, eu também. Enfrentamos diversidades no casamento, mas temos que nos policiar para não perdermos a cabeça. Outros pontos, né, que me levaram a acreditar que é muito importante nós entendermos as emoções e como somos afetados por elas, é que para sermos bons cristãos, o cristão ele tem que ter esse domínio, gerenciar as emoções, para sermos bons obreiros na casa do Senhor, bons funcionários, e aqui entra novamente o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, onde ele fala que muitas empresas, nos dias de hoje, não estão procurando apenas funcionários que tenham alto QI, que é o coeficiente de inteligência, mas também pessoas, colaboradores que têm QE, que é o coeficiente de emoção, que tem inteligência emocional. Então as empresas estão procurando esses tipos de colaboradores para ter como líderes nas suas empresas, né? Pois qual empresa, Peterson, quer ter um líder que perde a cabeça diante das pressões do dia a dia, das pressões da organização? E é por isso que eu creio que o Goleman ele tem escrito o seguinte na página 18. E este trecho resume bem o que é o livro dele.
Como sabemos, por experiência própria, quando se trata de moldar nossas decisões e ações, as emoções pesam tanto, e às vezes muito mais, quanto a razão. Olhem só a importância do QE, que é o coeficiente emocional, a inteligência emocional. E ele vai seguir dizendo: fomos longe demais quando enfatizamos o valor e a importância do puramente racional, do que mede o QI na vida humana, para o bem ou para o mal, quando as emoções que dominam o intelecto não pode nos conduzir a lugar nenhum. Então, ele está deixando bem claro aqui a necessidade de termos um domínio emocional para sermos bons funcionários, né? Para galgar grandes posições nas empresas. Isso aí tem a ver com aquele mandamento lá, né, que fala sobre os frutos do Espírito também, né? Perfeito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Inclusive, eu vou até entrar nele mais para frente, pastor. Mas sabe o que me deixa muito feliz e muito orgulhoso da palavra de Deus? É que a Bíblia, há milênios de anos atrás, já falava sobre inteligência emocional. Olha só o que Provérbios capítulo 16, 32 vai dizer. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. A Nova Versão Internacional vai traduzir esse versículo da seguinte maneira: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Precisamos entender as emoções aí, né, missionário e José? como somos afetados por elas. E não é fácil, né, irmão? Não, não é. É uma busca, né? É uma busca. E a própria Bíblia prova isso, né? Mais vale controlar suas emoções do que conquistar uma cidade. O que acontece com Moisés? Ele resgata um povo, ele salva todo um povo, mas no dia que ele não controlou as emoções dele, ele perdeu a terra prometida. Então, a Bíblia se cumprindo. Mais vale você controlar suas emoções do que conquistar uma cidade inteira. Essa é a importância da gestão das emoções. Perfeito. E há um consenso, né, Pet, acadêmico, de que as emoções elas são de extrema importância para a vida humana. Eu costumo dizer que as emoções elas são o combustível que nos leva a grandes realizações. Há a fala de um grande psicólogo, Hilgard, que ele vai dizer o seguinte: se as pessoas não se emocionassem, pouco poderiam realizar. Mas, pastor, quando as emoções elas são sentidas de forma intensa e duradoura, e aqui eu estou falando das emoções negativas, elas podem ser nocivas para a vida humana. Mas fato é que tanto as emoções positivas, e nós estaremos falando sobre essas emoções mais para frente, e as emoções negativas, elas são importantes porque elas trazem um equilíbrio para a vida. E o Hilgard, sobre isso, ele vai dizer também: a vida sem emoção seria insípida. Se não houvesse alegrias e tristezas, emoções negativas, esperanças e decepções, vibrações ou triunfos na experiência humana, não haveria entusiasmo nem cor. Então, há um propósito do próprio Criador de nós termos emoções positivas e também negativas, para que a vida tenha um certo equilíbrio. Mas pode continuar, irmão. Vamos, pode ficar à vontade, que eu não vou nem fazer a pergunta, não. Olha, pastor, amém, amém. Dando uma conta aqui de todo o ambiente aqui, que eu estou aprendendo. Ó, eu sou uma pessoa que eu leio muito e gosto de ler, mas eu nunca ouvi falar de QE. Olha só. Eu nunca ouvi falar de QE, sempre de QI. Então eu sempre buscava o QI. Sim. Mas o QE, né? E eu sou um desse cara que precisa desses tratamentos, rapaz. Tem hora que a cabeça esquenta, que eu fico doido pra fritar no couro. E eu tenho que me segurar, rapaz. É importante nós temos
inteligência emocional, gestão das nossas emoções, pastor, e principalmente nos conhecermos, né? É importante nós conhecermos como nós somos afetados por essas emoções, né? Mas dando continuidade aqui, pastor, e entrando na definição da palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa para fora. Tá? E é um processo mental e fisiológico associado a uma série de sentimentos e comportamentos, já que através dos comportamentos é que nós expressamos as nossas emoções. Agora, a questão dos sentimentos, que andam em paralelo com as emoções, é o processo de vivenciar determinadas emoções, ou seja, são os sentimentos que vão dizer se o que nós estamos sentindo é ameaçador, doloroso, lamentável, triste ou alegre. Tá? Sentimento é o ato de experimentar uma determinada emoção. Acredito que os irmãos notaram a diferença, né, entre emoção e sentimentos. O sentimento é quando a gente sente essas emoções. E fato é que as emoções, elas ocupam grande espaço em nosso interior, na nossa mente, influenciando nosso comportamento, a nossa vida e também o nosso corpo. Eis a necessidade de nós entendermos as emoções e como nós somos afetados por elas. E o interessante, pastor, e essa parte é muito legal, é que estudos comprovam que a alegria, o medo, a raiva, a tristeza e o amor são tidas como emoções universais. Elas vão dar evasão a outras emoções. E eu vou citar aqui 3 delas e eu quero problematizar algo aqui com os irmãos, né? Por exemplo, a ira. A ira é uma emoção universal. E aí eu pergunto para os irmãos, o cristão ele pode se irar? Sim ou não? Sim. Sim. Perfeito. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 26 de Efésios, parte A, ele vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Porém, nós temos que tomar cuidado com a questão da ira, porque ela pode dar evasão a outras emoções totalmente nocivas para o ser humano. Só interrompendo um pouquinho, ultimamente estou trabalhando com pessoas. E a questão do amor ao próximo, isso na vida de todo mundo, que quer mesmo, que se interessa por amar o próximo, é uma luta. Então, às vezes, chega uma pessoa, ela fere o seu ego. Sim. Pô, que absurdo, você não está sabendo fazer isso direito, por exemplo, né? A gente já ira. Sim. E aí a pessoa começa a falar, e eu, com esse vozeirão meu, eu já aumento o meu tom de voz. Sim. E aí passa um tempo que eu estou mais calmo, eu olho para aquela pessoa, vejo o perfil daquela pessoa, eu falo, a pessoa só precisava de atenção, de carinho. Sim. Não precisava que eu aumentasse o tom da minha voz. E isso me causa uma tristeza, porque eu vou lembrar disso, né, depois. Porque às vezes chega a pessoa que tem o problema. O problema está na pessoa, o problema não está em você. Sim. Só que ele, às vezes, ele não está contente de estar com um problema sozinho, então ele quer arrumar alguém para dividir o problema com ele. E aí dá azar de ele achar a gente que já está estourando, e isso tem que ser uma busca da nossa vida, né? Sim, com certeza, pastor. Porque entra isso que o senhor falou, muitas das vezes a pessoa ela quer uma atenção, né? E ela acaba extravasando. Aí eu pergunto, se nós extravasarmos junto, então, qual proporção que isso vai tomar? Não é, pastor? Agora, sobre a questão da ira, eu acho muito interessante o que John MacArthur ele vai dizer. John MacArthur ele é um grande teólogo, um dos teólogos que mais tem me impactado nesses dias. Ele é ligado à Igreja Batista dos Estados Unidos. E comentando acerca de Efésios 4:26, ele vai dizer assim, pastor. Ele cita aqui, ele diz, né, que o apóstolo Paulo está fazendo uma citação do Salmos de número 4, verso 4. Segundo os padrões do Novo Testamento, a ira pode ser tanto boa quanto má, dependendo do motivo e do propósito.
talvez Paulo esteja sancionando a indignação e a ira justa contra o mal. Então, olha aqui como o cristão ele deve expressar essa ira. Esse tipo de ira, ela traz a ideia de... esse tipo de ira expressa contra a injustiça, a imoralidade, a indignidade e qualquer outro pecado. Quando tal ira não é egoísta e é baseada no amor de Deus e pelos outros, não só é permitida, mas ordenada. Jesus expressou essa ira justa, como vemos lá em Mateus 21:12, Marcos 3:5, João 12:15. Naquele episódio, quando ele entra no templo e ele vê todo aquele comércio, né? Toda aquela vergonha na casa de Deus. E Cristo, ele se ira. Então, é um exemplo de uma ira santa aqui. Aí ele vai continuar dizendo: mesmo a ira justa pode se transformar em amargura. Então, deve ser posta de lado até o final de cada dia. Caso a ira se prolongue, ela pode se tornar hostil e violar as instruções de Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 21, onde Paulo ele vai falar sobre essa questão. Agora, se essa ira, pastor, ela não for controlada, Paulo diz aqui em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Se essa ira ela não for controlada, ela vai dar evasão ao ódio. E o ódio ele é totalmente nocivo. Se essa ira não for controlada, vai dar lugar à vingança e também à inveja. Emoções totalmente nocivas para a nossa vida espiritual, porque nos atrapalha na nossa comunhão com os nossos irmãos e também na comunhão com o nosso Criador. Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Não, quando eu quiser, eu só faço assim, mas pode ir que eu estou gostando. Dando continuidade sobre essa questão das emoções universais, o medo. O cristão, ele pode ter medo, sim ou não? Sim. Pode, Peterson? Eu acho que depende do medo, né? Porque, segundo a ciência, o medo é uma coisa boa também, tendo um controle aí também sobre o medo, né? Porque o medo, ele defende, ele protege a gente, não deixa a gente ser igual um inseto. Perfeito. Né? Perfeito. Ouvi falar, não sei se é verdade, se você acender uma vela perto de formigueira, as formiguinhas vão lá se matando, tudo no fogo, tentando apagar. Então, porque eles não têm medo. Boa. Essa é nova, viu? Sobre a questão do medo, é uma emoção natural, né? Claro que o cristão ele pode sentir medo, mas se esse medo ele não for controlado, ele pode nos levar até mesmo a cometer uma tragédia. E eu achei muito interessante o exemplo que o Daniel Goleman ele traz aqui. Ele vai falar de uma garota, de uma adolescente chamada Matilda, de 14 anos. Uma certa feita, à noite, era para essa criança estar com... Essa criança não, essa adolescente, né? Era para ela estar com as amigas, enquanto os pais tinham saído, né? Iam para um jantar romântico. Pois bem, quando esse pai ele chega na sua casa com a sua esposa, ele percebe que algo está fora do normal. Ele começa a escutar alguns barulhos na casa. Pois bem, ele saca então da sua pistola 357. E esse fato ocorreu nos Estados Unidos. E lá, o cidadão americano ele pode ter arma, né? Uma coisa que eu também sou contra aqui no país, tá? O porte de arma. Minha opinião. Sim. Ele entra, tomado pelo medo, ele saca dessa arma. E de repente, quem é que aparece fazendo uma surpresa? A filha de 14 anos. Esse pai, tomado pelo medo, saca da pistola e atira na filha. E a bala acerta o pescoço daquela adolescente. E ela veio a falecer depois de algumas horas. Então, o medo ele é importante, mas ele não pode ser intenso. Sobre a questão do medo e também a evasão que ele vai dar a outras emoções, ele pode gerar a ansiedade, que não é uma ansiedade normal, é uma ansiedade patológica. Ele pode
darei vazão à aflição, à intranquilidade e também à culpa. Agora, uma emoção universal, enquanto essa emoção não há nenhuma restrição, é o amor. O amor, quando ele é cultivado, ele vai gerar, por exemplo, a piedade, que é a misericórdia, né, para com o seu próximo. E eu acho excepcional o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6, versículo 6. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, né? E já que essa piedade, ela também diz respeito a nós sermos misericordiosos com os nossos irmãos, entra também a questão da empatia, né? Que cristão piedoso não é empático com o seu próximo? E Paulo, ele vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 15, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Então, esse amor, quando ele é cultivado, além dele gerar a piedade, ele vai gerar a afeição, a alegria, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, bem lembrado pelo pastor, e também o entusiasmo. O fato é que nós somos seres emocionais e a nossa vida também é dirigida por essas emoções, tanto negativas quanto as positivas. Não